Olá, pessoal do YouTube. Meu nome é Júnia Martins, eu sou psicóloga infanto-juvenil e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o luto infantil. Achei muito pertinente trazer esse assunto para discutir, visto que nós estamos vivendo uma pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos e as crianças, também estão vivendo esses processos de luto. Muitos pais me perguntam, têm dúvidas em como agir com a criança, o que pode falar, o que não pode falar, o que ajuda a criança a superar o luto e um pouco até mesmo desesperados com o sofrimento da criança. O primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui é que o luto é um processo natural, é uma adaptação emocional diante de uma perda, principalmente se essa perda é uma perda de um familiar próximo, que a gente tem um vínculo forte, que é presente na nossa vida. É natural que diante do luto nós sentimos tristeza, queremos nos afastar, ficar isolados, dar um tempo da convivência com as outras pessoas e de atividades que normalmente nos dão prazer, que gostamos de fazer antes da perda desse ente querido. O que se deve pensar em relação ao luto das crianças? O primeiro ponto aí, relacionado ao desenvolvimento, é que as crianças pequenas, elas não entendem a morte, elas não compreendem esse conceito que é você no para sempre, Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Elas entendem que é uma viagem, que é momentâneo, que essa pessoa em algum momento ela vai voltar. E crianças, então, pré-escolares, até 5 anos, elas não compreendem o conceito da morte. Portanto, não apresentam um sofrimento relacionado à perda de um ente querido, a não ser pelo comportamento dos familiares e as vivências da família a partir dessa perda. Já as crianças a partir de 5 anos, de 5 a 10 anos, elas têm uma compreensão do que é a morte, A compreensão delas é uma compreensão de que a morte existe, porém, para a família dos outros, para os outros, mas ela não compreende que isso pode acontecer com ela ou com a família dela. Quando a morte acontece de um pai, avô, avó, tio, alguém muito próximo da criança, é natural que essa criança tenha muitas dúvidas e que ela faça muitas perguntas, ou que ela fique mais calada, mais irritada e demonstre esse sofrimento através de vários comportamentos desadequados, digamos assim, Então, o que dizer para a criança? Como conversar com a criança quando ela faz perguntas do tipo: para onde o meu pai foi? Ou para onde a minha mãe foi? Onde o vovô está morando? É importante que você seja claro, que você seja realista e racional ao responder essas perguntas, porque as crianças, elas entendem muito no literal. Então, se você falar que virou uma estrelinha, foi morar no céu, foi viajar, a criança pode não desenvolver uma compreensão da perda, que é importante para o desenvolvimento dela e também para a construção dessa confiança entre vocês, Mais tarde ela pode perceber que tudo isso que você falou não existe, que isso não é real, e ela pode perder a confiança em você. Então, por mais difícil que seja dizer que a mamãe morreu, a mamãe não vai voltar, que a morte ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do ciclo da vida, que é muito difícil, que nós sentimos muita tristeza, mas que com o tempo essa tristeza vai diminuindo e a gente vai conseguindo viver sem essa pessoa, mesmo sentindo saudade, mesmo sentindo tristeza em alguns momentos.
Dizer dessa forma clara, racional, ajuda a criança a não criar fantasias de que essa pessoa vai voltar em algum momento. Uma outra coisa muito importante, né, que nós devemos fazer é respeitar o desejo da criança. Agora, por exemplo, né, pelo Covid, os velórios eles estão sendo com poucas pessoas, com restrição para não aglomerar, mas os familiares mais próximos, eles podem, né, se despedir desse ente querido, mesmo que seja aí com as regras, né, que precisam ser respeitadas diante dessa pandemia. Se a sua criança, ela pede para ir se despedir, se ela pede para ir no velório, se vai ter um pequeno velório, uma pequena despedida com poucas pessoas, respeite a vontade da criança de se despedir. Mas antes de levá-la, converse com ela sobre o que ela vai ver, como que é um velório, o que é um velório, o que é uma homenagem, é um momento de despedida desse ente querido, né? O que é um enterro, como que acontece um enterro, o que é um cemitério. Se a criança pedir para ir ao cemitério, levar uma flor, ou escrever uma carta, um bilhetinho, deixar lá, é importante respeitar esse desejo, que é uma forma que ela encontra de vivenciar esse luto e de fazer essa despedida desse ente querido. Nunca devemos desrespeitar a criança forçando-a a fazer algo que ela não se sente pronta para fazer. Então, se ela não quer ir ao velório, respeite. Se ela não quer ir ao cemitério, respeite. Mas se ela manifesta essa vontade, esteja com ela, converse com ela e proporcione esses momentos que para ela, nesse momento, está sendo importante para aceitar essa perda, certo? Outras questões, né, que a gente precisa considerar aqui é que essa criança ela pode mudar alguns comportamentos nesse sofrimento, né? Quais comportamentos podem mudar? Ela pode começar a ter um desempenho baixo escolar, uma autoestima rebaixada, ela pode ficar mais agressiva ou mais violenta diante dessa dor. Ela pode também ter mais medo, pesadelos à noite. Normalmente à noite a criança tem mais pensamentos relacionados a esse ente querido, né, que trazem saudade ou que trazem medo. Então é importante criar alternativas para esses momentos de maior sofrimento. Né? Estar junto da criança, deitar próximo, ler uma história, fazer uma atividade nesse momento, seja de conversar, contar um caso, jogar um jogo de tabuleiro, algo que faça a criança se sentir melhor, né? E se distrair um pouco desses pensamentos. Se a sua criança é uma criança mais ativa e ela gosta de sair, andar de bicicleta, fazer atividade física, com cuidado, né? Sem aglomeração, tente levar ela ao ar livre para andar de bicicleta, para vivenciar alguns momentos diferentes, né, do que a família está vivenciando nesse momento de estar todo mundo mais em casa, triste, chateado, sofrendo. Não esconda da sua criança o que você sente, a sua dor, né? Às vezes os pais acham que as crianças elas não podem ver a mãe chorando, ou o pai chorando, ou o pai triste, porque elas vão ficar pior. Na verdade, elas se sentem bem de perceber que as outras pessoas também sentem sentimentos parecidos com o que ela está sentindo naquele momento. Ser honesto com a criança, assertivo e dizer sobre o que você sente ajuda a criança também entender que acontece com outras pessoas, portanto isso é natural, é normal, não tem nada de errado com ela. Uma outra questão importante para colocarmos aqui é se essa criança ela é uma criança mais caseira, né, que ela não gosta muito de sair mesmo. Então tenha momentos de qualidade com essa criança dentro de casa, chame ela para cozinhar, fazer um bolo com você, se ela gosta,
ou entre no universo dela, se ela está jogando videogame, se ela gosta de um jogo, senta, joga com ela, converse sobre o jogo, né? Dessa forma, vocês de uma forma muito honesta, de uma forma muito sincera, vão lidar com essa fase difícil para todo mundo e vão ajudar a criança a superar o luto. Diferente, né, de quando a gente cria muitas histórias, quando a gente não é sincero e verdadeiro, às vezes a criança cria outras fantasias e fica mais difícil para ela superar o luto, porque ela não entende o que está acontecendo de verdade. Então, para que ela compreenda, nós precisamos ser claros, objetivos e fazer isso com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, sempre respeitando que cada pessoa tem uma forma de lidar com o luto. Cada pessoa vivencia a tristeza, a angústia, né, esse sentimento da perda diferente. E a gente precisa respeitar isso. E quando levar a um profissional? Quando entender que isso é um luto patológico, né? Já deixou de ser um luto natural. Quando essa criança começa a ter muitos prejuízos no desenvolvimento dela. Então, às vezes, uma criança que não quer mais fazer as atividades escolares, e assim, né? Isso no início é normal, né? Mas já passou muito tempo e a criança não consegue voltar para as atividades de vida diária dela. Uma criança que está sempre triste, que não tem outros sentimentos, que perdeu o apetite, que não come mais, que não quer socializar, que não quer brincar com outras crianças, que está sempre dentro do quarto, que não quer conviver, né? Que não quer falar da pessoa que perdeu, ou também não quer, fala demais o tempo todo dessa perda e dessa pessoa. Se isso já tem um tempo e a criança não conseguiu ir se adaptando a essa falta, essa perda, é importante procurar orientação profissional, uma avaliação de um profissional aí da psicologia, da psiquiatria infantil, que vai te orientar como pode tratar esse luto patológico, né? Uma coisa importante que eu vou colocar aqui, já vou encerrando, tá, pessoal, para não ficar muito longo, é que as crianças também podem apresentar comportamentos de regressão. O que é isso? Elas podem se infantilizar para chamar atenção, né? Então, por exemplo, podem voltar a fazer xixi na cama, podem começar a falar como um bebê, né? Ou não querer dormir no quarto, tanto por causa do medo, né? Que aumenta, a ansiedade de separação também, né? Aumenta nesse período, quanto também por essa regressão de querer voltar a ser um bebê, né? Para ter mais cuidado, para receber mais cuidado, porque nesse momento ela está precisando mais, então ela quer chamar mais atenção para si. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, a lidarem aí com as crianças enlutadas e ajudarem as crianças enlutadas nesse momento a vivenciar o luto de uma forma mais assertiva, para, né, haver aí menos adoecimento e mais enfrentamento do luto. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, nós sempre temos vídeos novos toda semana, e compartilha com alguém que precisa de ouvir essas orientações nesse momento, que está passando por um luto e que pode ser beneficiado com essas informações. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.